طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Nós tínhamos falado nas últimas aulas sobre a viagem noturna e a ascensão do profeta Muhammad a.s. para os céus. Nós falamos sobre os 7 céus e o que o profeta Muhammad a.s., quem ele se encontrou, com quais profetas, e falamos o motivo desse encontro, porque Allah subhanahu wa ta'ala determinou que fossem esses profetas, e falamos que o profeta Muhammad a.s. também, Allah subhanahu wa ta'ala o privilegiou com a entrada no paraíso para ver algo do paraíso. E além do paraíso, o profeta Muhammad a.s. teve um encontro com Allah subhanahu wa ta'ala. E falamos que naquele encontro Allah subhanahu wa ta'ala determinou as 5 orações que nós somos obrigados a praticá-las diariamente. E falamos sobre a importância de tudo isso. O profeta Muhammad a.s. com isso ele terminou essa viagem aos céus, e na volta, junto com o anjo Gabriel, ele voltou para Meca. Voltando para Meca, o profeta Muhammad a.s. ele foi levado nessa viagem noturna e ascensão aos céus num piscar de olho. E isso, como nós tínhamos falado e confirmamos, isso foi de corpo e alma, e não somente de alma. Então isso foi de corpo e alma, porque se fosse somente de alma, os incrédulos não teriam desacreditado nessas questões. A pessoa fala: eu sonhei que eu fui para a China e de repente fui para os Estados Unidos, e aí eu voltei para o Brasil e fui para tal lugar, e as pessoas acham normal que a pessoa foi com a sua alma no seu sonho. Então ninguém irá desmentir uma pessoa que falar um sonho desses, né, que ele virou o mundo. Agora, o profeta Muhammad a.s., os incrédulos, quando o profeta Muhammad a.s. citou para eles essa viagem, eles discordaram, desmentiram aquilo que o profeta Muhammad a.s. disse. Isso significa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou a eles que essa viagem foi de corpo e alma. Então, isso é uma questão importante para nós. Se as pessoas perguntarem a ascensão do profeta Muhammad a.s. e a viagem noturna que ele fez, isso foi de alma ou foi de corpo e alma? Nós falamos e confirmamos que isso foi de corpo e alma. Tá? Então isso foi confirmado pelo profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, e isso está confirmado até no Alcorão Sagrado, nas 2 suratas que nós falamos, Surat al-Isra e Surat al-Najm, também, que Allah subhanahu wa ta'ala citou essas 2 histórias nessas 2 suratas. O profeta Muhammad a.s., ao voltar para Meca, uma das questões que ele disse, que ao sair naquela noite, ao ser levado pelo anjo Gabriel, ele foi nessa viagem noturna até Jerusalém, e de lá ele foi para os céus, e ele voltou, e o seu leito estava quente ainda, como se fosse uma pessoa que saísse um pouquinho e voltasse. Imagine, o seu leito continua quente. Quando você sai do seu leito durante a noite, você está dormindo na sua cama, você sai e volta, você fala: já esfriou a minha cama, né? Ou eu fui bem rápido e voltei, que não deu para esfriar. O profeta Muhammad a.s. ele citou para nós que o leito não deu para esfriar. Então isso foi de uma forma relâmpaga, porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem o poder sobre tudo. Então a pessoa não pode falar: como é que é assim? Essa viagem, tantos acontecimentos, para Allah subhanahu wa ta'ala não tem o porquê. E como? Não tem o como. Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz no Coran: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. A ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele quiser algo, ele diz: kun, seja, e será. Então isso não tem tempo, não tem questões para Allah subhanahu wa ta'ala. Para nós, a nossa mente que é falha, a nossa mente que é uma mente de uma criatura,
nós pensamos naquilo que nós vimos na nossa frente, mas para Allah subhanahu wa ta'ala não há nada que seja impossível. O profeta Muhammad alayhi salam, então nessa noite, ele viajou e voltou. Ao voltar de manhã, o profeta Muhammad alayhi salam, ele sentou no lugar em Meca e estava preocupado. Ele sentou no lugar que a preocupação estava na fisionomia do profeta Muhammad alayhi salam e a tristeza também. Nesse momento, quem passa por ele foi Abu Jahl. Abu Jahl, um dos grandes incrédulos, que foi um dos maiores inimigos do Islã e do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Abu Bakr viu o profeta Muhammad alayhi salam preocupado e triste, perguntou a ele: o que está acontecendo? Você tem algo para dizer, algo que te deixou preocupado, que deixou você triste? O profeta Muhammad alayhi salam, por que ele estava meio preocupado? Porque Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ele a citar essa história para as pessoas. E o profeta Muhammad alayhi salam sabia que as pessoas estavam descrendo na mensagem dele. A preocupação dele era, ao citar essa viagem, que as pessoas iriam desmentir. Falar, como assim? Nós levamos um período para chegar em Jerusalém de uma forma cansativa, e tem pessoas que morrem no caminho, tem pessoas que não chegam, e se chegar, a pessoa chega durante um mês, você foi e voltou no instante, como o profeta Muhammad a.s. citou para o Abu Jahl. O profeta disse para ele: Allah subhanahu wa ta'ala me deu essa determinação que eu fui até Jerusalém e voltei nessa noite. Abu Jahl, o profeta Muhammad a.s. não falou para ele sobre a ascensão aos céus, somente para Jerusalém. Abu Jahl disse: você nessa noite foi daqui de Meca para Jerusalém e voltou? O profeta Muhammad a.s. disse sim. Abu Jahl não quis zombar, não quis falar nada e tal. Ele ficou sério e disse para ele: se eu chamar as pessoas, você poderia falar essas palavras na frente delas? O profeta Muhammad a.s. disse sim. Abu Jahl ficou contente no seu íntimo, né? É o momento das pessoas descrerem do Muhammad, porque ele está falando algo que não está ao alcance das pessoas. E o Abu Jahl, ele foi lá, chamou todas as pessoas de Quraysh, chamou elas e disse a elas: venham ouvir o que o Muhammad irá dizer. E o profeta Muhammad a.s. sentado ali, aí o Abu Jahl disse: ó Muhammad, conte a eles o que aconteceu nessa noite com você. O profeta Muhammad a.s. ele disse: eu tive uma viagem noturna de Meca para Jerusalém. Eu fui e voltei nessa noite. As pessoas disseram: você foi e voltou numa noite para Jerusalém? Ele disse sim. Aí o Abu Jahl, os incrédulos, começaram a bater palma. Alguns começaram a colocar a mão na cabeça: o que esse homem está falando? Outros começaram a dar gargalhadas, começaram a zombar do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Nesse momento, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele olhando para as pessoas, ele confirmando aquilo que aconteceu com ele, ele foi dando sinais a eles. Eles disseram para ele, eles sabem que o profeta Muhammad alayhi salam nunca viajou para Jerusalém. E se ele está dizendo que agora, nesse momento, ele foi para Jerusalém e voltou, então eles querem perguntar algo que seria impossível se a pessoa não visitou Jerusalém, de saber de alguns detalhes. Eles disseram para ele: já que você está falando que você foi para Jerusalém, tem a mesquita Al-Aqsa lá em Jerusalém, você consegue decifrar para nós como é a mesquita? Imagine, o profeta Muhammad a.s. ficou ali, ele rezou com os profetas, ele não ficou aquele tempo e tal, né, que dava para olhar e ver todos os detalhes do Masjid al-Aqsa, mas aquilo que ele viu começou a
falar sobre esses detalhes. Os incrédulos começaram a falar, sim, o que ele está falando é verdade, que tem tal janela, tal porta, tal coisa. Aí eles começaram a perguntar mais detalhes. Allah subhanahu wa ta'ala fez com que o anjo Gabriel levantasse a mesquita de Al-Aqsa e colocasse na frente do profeta Muhammad alayhi salam, e o profeta Muhammad alayhi salam detalhando todas as partes do Masjid Al-Aqsa e dizendo para Quraysh, tem isso tal, tem uma parede tal, tem aquelas pedras tal, tem uma janela tal, tem uma porta tal. E as pessoas que conhecem Jerusalém, eles olharam para o profeta Muhammad alayhi salam e disseram, a descrição é exata, mas nós desmentimos aquilo que você está falando. Se vocês pediram para que ele detalhasse para vocês, ele está detalhando. E vocês sabem, Quraysh, eles conhecem o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, que nunca ele foi para Jerusalém. E ele está detalhando algo que todos eles juntos ajuntaram e cada um foi falando sobre um detalhe, e o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam falando sobre esses detalhes. Até que Abu Jahl ele falou, chame o Abu Bakr. Ele queria ver os grandes companheiros do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, para ver se alguém dos seus companheiros descrê nessas palavras. Vai falar, profeta, mas tudo bem, a gente está crendo em ti, mas chegar e falar que o senhor viajou, fez essa viagem, acho que já ficou, né? Aí chegaram e foram lá na casa do Abu Bakr, tocaram na porta do Abu Bakr e disseram, você está sabendo o que o seu amigo Muhammad está dizendo? Ele falou, o que ele disse? Eles disseram, ele disse que foi para Jerusalém e voltou numa mesma noite. Ele falou, ele disse isso? Eles disseram sim. Ele falou, se ele disse, então ele falou a verdade. Aí ele veio até o profeta Muhammad alayhi salam e perguntou a ele, ó mensageiro de Allah, o senhor viajou nessa noite para Masjid Al-Aqsa, daqui para Jerusalém? O profeta Muhammad alayhi salam ele disse sim. Ele falou, o senhor disse a verdade. O profeta disse para ele, também tive ascensão para os céus. Ele disse, você disse a verdade. Por isso que o profeta, o Abu Bakr, ele foi chamado de Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq, o Abu Bakr, o verídico, aquele que saddaqa Rasul alayhi salam. Ele sempre estava ali confirmando a mensagem do profeta Muhammad alayhi salam e disse para os incrédulos ao que estavam ao redor, eu acredito na mensagem que vem dos céus ao profeta Muhammad. A cada momento que desce a mensagem, a revelação, nós acreditamos nela. Nós não vamos acreditar naquilo que ele está falando sobre essa viagem. Eu acredito que o profeta Muhammad alayhi salam está dizendo a verdade. E o profeta Muhammad alayhi salam, ele continuou falando e descrevendo os detalhes da sua viagem na volta também. Ele disse para eles, eu poderia também falar sobre algumas situações que eu encontrei ao voltar de Jerusalém para Meca. Eles disseram, quais são? O que você viu no seu caminho? E ele passou por 3 caravanas. Ele passou por 3 caravanas de Quraysh, que estavam vindo da Síria para Meca. Essas caravanas, o profeta Muhammad alayhi salam, ele disse, eu passei numa das caravanas de Quraysh, e que ela estava em tal lugar, e chamado Ar-Rawha, até citou o nome do lugar. E ali naquele lugar, um dos camelos deles, que estava com uma caravana, ele saiu e fugiu. E eles não sabiam para onde foi. E todos eles correram atrás e deixaram a parte da caravana que eles tinham, deixaram ali sem que ninguém estivesse presente. E eu vi um pote que tinha água, essa água estava descoberta, eu peguei e bebi dela. E eles tinham
um camelo que tinha cor tal, na caravana tinha isso e tinha aquilo. As pessoas olharam e disseram, bom, ele está falando, só que não sabemos se isso é verdade ou não. Aí o profeta Muhammad a.s. ele disse, também passei numa outra caravana que estava vindo, e ela estava em tal lugar, e foi decifrando para eles os detalhes daquela caravana. E depois ele disse, e eu passei também no fim, por último, numa das caravanas, no lugar chamado Tan'im, que seria bem próximo de Meca. Aqui, à frente dessa caravana, tem um camelo que ele é mais na cor preta. A cor desse camelo é totalmente preta, e ele está à frente, tomando a frente da caravana. E eles irão estar aqui daqui a 3 dias. Então faltam 3 dias para eles chegarem em Meca. Eles disseram, vamos esperar então. Eles esperaram essas caravanas a voltarem e foram falar para essas caravanas, realmente aconteceu com vocês isso e aquilo? Eles disseram sim. A primeira disseram sim. Em tal lugar, no lugar chamado Rawha, ali, um dos nossos camelos se perdeu e todos nós saímos atrás e não deixamos ninguém na caravana, e realmente tinha uma água que estava descoberta, e quando voltamos nós percebemos que alguém tocou naquela água, que alguém bebeu daquela água. Eles falaram, então Muhammad disse a verdade, que aquela caravana, todos foram atrás do camelo e deixaram ela sozinha, da maneira que o profeta Muhammad a.s. citou. A outra caravana também, o profeta Muhammad a.s. Quando eles viram ela se aproximando de Meca, viram que realmente aquele camelo de cor preta estava à frente da caravana, e eles entraram, e aquilo que o profeta Muhammad a.s. detalhou a eles estava acontecendo, tinha acontecido. E eles citaram e confirmaram as pessoas que estavam naquela caravana para as pessoas de Quraysh que realmente aquilo que o profeta Muhammad detalhou a vocês é verdade. Eles olharam um para o outro e disseram, Sahir, ele é um mágico. É uma pessoa que tem magia, ele trabalha com magia para ficar trabalhando conosco com essas magias e dizer que viu e não viu e tal, isso e aquilo. As pessoas, naquele momento, antes de virem essas caravanas, as pessoas se dividiram em 3 partes. As pessoas em Meca, quando o profeta Muhammad a.s. ele citou para as pessoas que todas elas se reuniram, porque Abu Jahl chamou Meca inteira, para que eles desmentissem o profeta Muhammad a.s. A primeira parte, que seriam aqueles crentes que tinham a crença em Allah subhanahu wa ta'ala, uma crença forte, aqueles que acreditaram na mensagem do profeta Muhammad a.s. e na revelação, estavam junto com o profeta Muhammad a.s. envolvidos naquilo que Allah ordenava a eles a praticarem. Essas pessoas, elas aumentaram a fé delas. Esse fato aumentou a fé dessas pessoas. Eles disseram, se o profeta disse, então isso é verídico, isso é verdade. E Allah subhanahu wa ta'ala revelou os versículos no Coran, na Surat al-Isra e na Surat al-Najm, que foram revelações em Meca, dizendo esses detalhes. Então a confirmação desses crentes foi uma confirmação a mais e aumentou a fé deles. O que nós aprendemos disso? Que o crente em Allah subhanahu wa ta'ala, por que nós falamos? Nós somos mu'minin, nós somos crentes em Allah. O que é crente em Allah? O crente em Allah é aquele que crê tudo que Allah subhanahu wa ta'ala determina, mesmo que ele não veja. Você crê que Allah existe, você não vê Allah, mas você vê as criaturas de Allah ao seu redor. Você crê e acredita que Allah subhanahu wa ta'ala determinou que tem o paraíso e que tem o fogo do inferno. Por que nós acreditamos? Porque Allah mandou através da revelação, através dos mensageiros. E nós acreditamos nos mensageiros e naquilo que eles disseram para nós. Então por isso que você é crente. A pessoa às vezes fala, será, não sei o quê. Então essa pessoa ainda não se tornou crente.
Tem pessoas que são ainda, por isso que nós dividimos as pessoas que têm um muslim, um muçulmano. Esse se rendeu, entregou para Allah. Tem uma posição que seria acima do Islã, que seria o quê? A crença. Esse, além de ser muslim, de falar La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ele começa a crer em tudo que Allah subhanahu wa ta'ala determina, mesmo que às vezes a pessoa fala, mas será que isso eu consigo, não consigo? Esse já não é crente ainda. Por isso que os beduínos, quando vieram até Medina e foram falar, já no início, quando eles se tornaram muçulmanos, eles disseram, Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre eles, قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا. Os beduínos que chegaram disseram, nós cremos. Allah subhanahu wa ta'ala disse, قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Não digam que nós somos crentes ainda. Digam que nós somos muçulmanos, porque a crença real ainda não penetrou nos corações de vocês. Porque quando penetra a crença real nos nossos corações, tudo nesse mundo que Allah subhanahu wa ta'ala determinar, se Allah te dizer entregue a sua vida para Allah, você entrega. Você fala, se Allah está dizendo isso, acorde nesse frio, 5 horas da manhã para você rezar. Você acorda, porque você é crente em Allah, você acredita que Allah subhanahu wa ta'ala te dá algo por trás disso. E que Allah subhanahu wa ta'ala determinou isso na sua vida. Tire tal coisa, faça isso, faça aquilo. Então, você se torna crente na hora que você se envolve totalmente no Islã, sem ter nenhuma dúvida em relação a tudo que Allah subhanahu wa ta'ala determina no Alcorão Sagrado. Então, a primeira parte, que seriam quem? Os crentes em Allah, os crentes verdadeiros, isso aumentou a fé deles. Isso aumentou a fé deles. A segunda parte, algumas pessoas que eram novos no Islã. Eles eram novos no Islã. Aderiram ao Islã, mas a crença ainda não tinha entrado nos corações. Na hora que ouviram isso, como o profeta Muhammad, ele vai de Meca para Jerusalém, e depois Allah subhanahu wa ta'ala o eleva para os céus, e ele volta na mesma noite, é uma coisa que não dá para acreditar. Muita gente chega e tem, né? Tem coisas ainda, eu tenho dúvidas ainda, isso não acredito, isso tal, não sei o quê. Essas pessoas que têm a crença fraca, logo ele volta naquilo que ele era. Então a segunda parte, que eram as pessoas que não eram crentes ainda, eram iniciantes no Islã. Quando ouviram isso, eles voltaram para a incredulidade que eles tinham. E esses eram poucos, não foram citados nome de nenhum deles, e eles não foram pessoas que Quraysh falasse, olha, o fulano, ele renegou o Islã, porque eles não tinham posição ali em Meca, e não tinham aquela fé que as pessoas poderiam falar, é o fulano de fé, que ele tinha essas práticas, que ele defendia o Islã e tal, que renegou. Então eram pessoas à margem do Islã, que eram iniciantes, e de repente, qualquer parada, ele cai. Por isso que a gente fala, o mais importante de você ser um muçulmano, é você ser firme no Islã, até se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala. Porque ser muçulmano, você pode chegar aqui, se encontra com 1000 pessoas, você explica sobre o Islã, sobre a beleza do Islã e tal, e a pessoa fala, Mashallah, é isso que eu quero. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Isso é simples. Agora, depois disso, quantas pessoas irão firmar dessas 1000 pessoas? Se você for analisar, 2, 3 dias depois, acho que meia dúzia já saíram. Por quê? Eu achei que tal, não sei o quê. Eu não tinha percebido. Porque tem uma coisa que não foi bem assim, eu não consegui entender, por isso que eu levo 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Eu não fui bem recebido. Eu vi uma pessoa que fechou a cara, aí eu deixei o Islã. Aí eles vão o quê? Quem que vai se firmar? Se firmam aqueles que são crentes reais, né? Porque se o mundo inteiro te contrariar, e você está numa fé real, você não renega a sua fé, né? O mundo quer me bater, querem me matar, querem tirar os meus bens, então eu vou sair do Islã.
Então você não é um crente real, você não é uma pessoa que tem uma crença real. Por isso que nós temos que trabalhar para que a nossa crença seja uma crença real em Allah subhanahu wa ta'ala. Aí que você vai sentir o gosto da fé. Por isso o profeta Muhammad ele fala: "Dhaqa ta'ma al-iman." Irá experimentar o gosto da fé. Experimentará o gosto da fé. A fé ela tem um gosto no coração. Ela tem um gosto que faz com que você se sinta aquela sensação dentro do seu coração, aquela sensação dentro da sua mente, aquela sensação na sua vida. Dhaqa ta'ma al-iman. Quem que sente essa sensação? Quem que sente esse gosto real da fé? Aí o profeta ele disse: "Man radiya billahi rabba." Aquele que aceitar que Allah é seu Senhor. "Wa bil Islam dina." E aceitar que o Islã é a religião verdadeira. "Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula." E aceitar que o profeta Muhammad é mensageiro de Allah. Essa pessoa, se ela tiver a aceitação real, ele terá uma fé real e irá experimentar e ter a satisfação de ser um crente real, irá se envolver na crença. Essa pessoa, se você falar para ele: "Olha, só sobrou você de muçulmano nesse mundo, e os demais, todos deixaram, só você", ele firma. As pessoas vão levar os seus bens, eles vão te fazer isso, vão te prejudicar, vão tirar da sua casa, da sua terra. A minha fé em Deus não é abalada por questões mundanas, seja o que for. E Allah subhanahu wa ta'ala coloca em teste as pessoas para ver se a fé dele abala ou não. Então que a gente firme a nossa fé. Como é que nós podemos firmar a nossa fé? Através da recitação do Coran diariamente, através da recordação de Allah, através da súplica para que Allah subhanahu wa ta'ala firme os nossos corações, através dessas histórias que são contadas no Coran, isso firma os nossos corações também, através da prática daquilo que nós ouvimos, porque não é somente ouvir, é ouvir e praticar. E tudo isso que nós falamos, Allah subhanahu wa ta'ala ele determinou no Coran, isso firma a fé da pessoa. Allah ele disse isso que firma a fé do profeta Muhammad. Então, imagine a nossa fé. A nossa fé ela irá se firmar na hora que a gente realmente se envolver na religião. Então, esses são o segundo tipo de pessoas. O segundo grupo são poucas pessoas que se converteram ao Islã, eram pessoas iniciantes, não se envolveram com o Islã na sua realidade, e o primeiro teste que veio na vida deles já caíram. Então esses recuaram e não continuaram, não deram a continuidade. E isso, Allah subhanahu wa ta'ala, por que deixou acontecer essas questões? Porque nós tínhamos falado que o Isra wal Mi'raj, ele foi um ano antes da migração do profeta Muhammad a.s. para Medina. A migração do profeta Muhammad a.s., que nós vamos falar inshallah futuramente, a migração do profeta de Meca para Medina, para que o profeta Muhammad a.s. fixasse ali o Islã e as pessoas se tornassem muçulmanos reais, e a partir dali o Islã iria se firmar e se espalhar pelo mundo. E ali, para você fazer um lugar onde os muçulmanos sejam fortes, onde os muçulmanos tenham a verdadeira crença, onde os muçulmanos irão enfrentar várias questões, onde os muçulmanos, ali que começou a ser revelado em Medina, todas as práticas, o zakat foi ali, a luta pela causa de Allah foi ali, o jejum foi ali, muitas coisas em Meca era mais a questão da fé. E veio por último as orações, um ano antes. E agora todas as práticas do Islã, elas começaram em Medina. Porque quando vem as práticas, a pessoa, se ela não tivesse uma verdadeira força na sua fé, ela pode ser abalada a qualquer momento. O zakat, se eu soubesse, eu não tinha entrado. A batalha pela causa de Allah, se eu soubesse, isso é difícil. Jejuar, ficar sem comer e sem beber, se eu imaginasse, não tinha
O hijab, se eu não, coisas assim que as pessoas precisariam de quê? De uma força na sua fé. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, ele mandou esse grande milagre ao profeta Muhammad a.s. para dizer para as pessoas que recuaram: vocês não servem para construir uma sociedade muçulmana real que nós queremos em Medina. Por isso que eles recuaram e voltaram para trás. Aqueles que falaram: sim, isso que aconteceu é verdade, essas pessoas iriam levar em frente o Islã e iriam realmente formar um lugar muçulmano que as pessoas olhassem para esse local e para essas pessoas como exemplo. Até hoje nós olhamos para os Sahaba junto com o profeta Muhammad a.s. como exemplos na nossa vida. A terceira parte, que seriam os incrédulos. Esses incrédulos, eles aumentaram mais a incredulidade no coração deles do que tinha antes. Como que o Muhammad fez isso e tal? Tá, mas tem aqui as provas. Ah, então ele é mágico. Isso é magia. Então eles inventavam as coisas, então isso deixou com que eles ficassem mais, se tornassem incrédulos. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala na Surat al-Isra. Surat al-Isra, onde Deus fala sobre a ascensão do profeta Muhammad a.s. Ele fala: وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. E não fizemos da visão que te mostramos e que você falou para as pessoas sobre o que você viu durante essa viagem, senão um teste para as pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala citou isso no Corão, que essa viagem foi um teste para as pessoas. Tem pessoas que passaram, tem pessoas que reprovaram, e tem pessoas que já estavam reprovadas e elas foram mais reprovadas ainda. Então as pessoas se dividiram nessas três partes. Essa história da ascensão do profeta Muhammad a.s. E essa viagem noturna e a ascensão para os céus é uma viagem, realmente é um dos grandes milagres que aconteceram na vida do profeta Muhammad a.s. para mostrar para nós que o profeta Muhammad a.s. e seus seguidores, a partir desse momento, eles que tomam conta desses lugares sagrados, porque eles herderam a profecia dos profetas anteriores a eles, que estavam ou em Meca ou em Jerusalém. E Allah subhanahu wa ta'ala fez com que o profeta Muhammad a.s. saísse de Meca para Jerusalém nessa viagem para os céus, para ligar os céus para essas duas localidades sagradas, onde estavam a maior parte dos profetas. Isso significa que o profeta Muhammad a.s., ele e aqueles que seguem o profeta Muhammad a.s., a partir daquele momento, eles seriam os líderes para o mundo em relação a isso. E por isso que nós temos Jerusalém, faz parte da nossa crença. Por isso que hoje os muçulmanos, eles estão lá. As pessoas que estão resistindo ali, não estão resistindo por questões somente de terra, ou por isso, ou aquilo, não, é questão religiosa, a questão da religião, porque Allah subhanahu wa ta'ala citou isso, e os companheiros do profeta Muhammad a.s., eles se preocuparam com isso no início, até que no tempo do Umar foi conquistado aquele lugar, e eles espalharam a paz e a justiça através daqueles lugares para o mundo. E Allah subhanahu wa ta'ala queria mostrar para nós também nessa viagem que por trás de cada problemas que podem acontecer na vida de uma pessoa, há algo que seja benéfico na vida dela, se ela tiver paciência. O profeta Muhammad a.s., nós vimos o sofrimento que ele teve durante esses anos anteriores, quanto que ele sofreu, principalmente esse último ano, quando foi expulso, quando morreram as pessoas que estavam defendendo ele, a esposa dele, o tio dele, como é que ele foi expulso de Meca, como é que ele foi expulso de Taif, como é que ele foi recebido depois que voltou para Meca, como é que as pessoas zombavam dele, como é que as pessoas faziam com ele. O profeta Muhammad a.s.
sempre paciente, e Allah subhanahu wa ta'ala como se estivesse falando para ele: ó Muhammad, e aqueles que estiveram aos passos do Muhammad, se vocês forem com verdadeira fé e tiverem paciência mesmo, vocês terão esse grande privilégio que Allah subhanahu wa ta'ala deu, esse privilégio para o profeta Muhammad, de abrir os céus para ele, de abrir o mundo para ele, de fazer com que ele se encontrasse com todos os profetas e todos eles dizendo para ele que você é o nosso líder, quando ele rezou o imam com todos os profetas. Também Allah subhanahu wa ta'ala quis mostrar para nós que a partir daquele momento terá uma etapa nova. A etapa anterior era uma etapa de sofrimento, de divulgação de uma forma, não podia ali se defender, não tinha guerra, não tinha... as pessoas, os muçulmanos eram injustiçados, eles ficavam ali, Allah subhanahu wa ta'ala não permitia que eles fossem contra os agressores, os injustos, se defender. Então era uma etapa. Agora, como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse dizendo para o profeta Muhammad alayhi salam: daqui para frente você terá uma nova etapa, um novo local, uma nova questão que irá acontecer na sua vida. Também nós aprendemos dessa história o profeta Muhammad alayhi salam e a sua coragem. A coragem que nós temos que ter. Qual que era a coragem do profeta Muhammad alayhi salam? Allah ordenou para ele que ele divulgasse sobre essa viagem. E o profeta Muhammad alayhi salam não pensou duas vezes. Ele foi lá e divulgou, sabendo que as pessoas não iriam acreditar. Mas se Allah disse, então ele divulga. E nós temos que ter essa coragem, divulgarmos a nossa religião, divulgarmos a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, de divulgarmos a palavra de Allah e não temer. Eu tenho medo, as pessoas vão me chamar de terrorista, eles vão falar: o cara aí agora já vem falar de nova religião, você está isso, você é aquilo. Não, você tem que ter a coragem de divulgar a mensagem para beneficiar essas pessoas. Essas pessoas às vezes não sabem o bem delas. E Allah subhanahu wa ta'ala ordenou você a seguir aos passos do profeta Muhammad alayhi salam e os demais profetas para divulgar a mensagem, mesmo que aquilo lá possa trazer algum mal para você na sua vida. Mas pelo menos você cumpriu uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala de divulgar. E o profeta Muhammad alayhi salam, poderiam as pessoas todas dizer: você está mentindo. Até os muçulmanos, até os incrédulos, de chegarem e falarem: chegou o momento agora e acabou. Não, mas se é uma ordem de Allah, então ele teve a coragem, foi lá e divulgou aquilo que ele viu, e as pessoas acreditaram, e aqueles que eram incrédulos, eles continuaram na sua incredulidade. Também Allah subhanahu wa ta'ala nessa viagem queria mostrar a posição do Abu Bakr as-Siddiq. Porque que o Abu Bakr, ele é o primeiro depois dos profetas. Nós temos os profetas, depois dos profetas todos vem Abu Bakr, os Sahaba, depois os companheiros dos demais profetas e companheiros dos demais profetas. Mas depois dos profetas, todos eles, em primeiro lugar vem quem? Abu Bakr as-Siddiq. Por isso que nessa situação, nessa viagem, o Abu Bakr, ele foi aprovado 100%. Na casa dele, ele disse: o Muhammad disse isso? Sim. Se ele falou, ele é verdadeiro. Ele está dizendo a verdade. Veio e perguntou para o profeta Muhammad: é verdade, ó mensageiro de Allah, o senhor falou isso? Ele falou sim. Ele falou: então você está falando a verdade. Allah disse, o profeta Muhammad sallallahu disse para ele: além da viagem noturna eu tive ascensão aos céus. Ele falou: você disse a verdade. Por isso que foi chamado de As-Siddiq. Também nós, para finalizarmos, temos que saber a importância da oração na nossa vida. Já falamos muito, mas a gente confirma mais e mais ainda. A oração que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam e levou ele para o lugar mais alto que a pessoa possa imaginar, e ali Allah determinou as 5 orações e fez com que cada muçulmano que seguisse ao profeta Muhammad alayhi salam tivesse a ascensão da sua alma 5 vezes ao dia no mínimo,
até os céus para falar com Allah subhanahu wa ta'ala, porque na oração nós falamos com Allah e Allah responde a nós. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que a nossa fé seja mais firme e que cada vez a gente se aproxima de Allah subhanahu wa ta'ala mais e mais. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.